Vem bordar comigo esse bastidor, mesmo para você que é iniciante. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Paula e no vídeo de hoje a gente vai bordar a segunda parte desse bastidor decorativo. O vídeo 1 já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e também no card aqui que aparece no canto superior da tela. O risco do bordado já está disponível na loja online para quem quiser adquirir e bordar junto comigo. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na parte inferior da tela. O nome do ponto, a linha que eu utilizo e a quantidade de fios aparece para vocês no canto superior esquerdo da tela. Então, sem mais demora, bora lá para o nosso vídeo? Para bordar a flor número 4, o galho dela está virado com essa curvatura para o nosso lado esquerdo. Então, a haste também do nosso argolinha do ponto haste vai ficar virada para a nossa esquerda. Então, eu venho um pontinho no começo do risco, vou voltar com a agulha lá para o avesso, um pontinho para frente e volto com a minha agulha no meio desse espaço. Agora eu volto com a minha agulha um pontinho lá para frente. Agora eu volto com a minha agulha para o lado do direito, encostando no final do ponto anterior. Mais um pontinho lá para frente e voltando encostadinho no ponto anterior. E a gente vai bordando com o ponto haste até o final do caule da nossa flor. Aí quando chegar aqui no final, a gente vai fazer nosso último pontinho. Vamos levar a agulha lá para o avesso, bem retinho, bem aqui, rente ao último ponto que a gente deu. Vou passar pelo avesso, levando a minha agulha posicionada até o comecinho dessa folha aqui. Aí eu venho no meio desse espacinho com a agulha do avesso para o direito e vou levar minha agulha lá para trás, bem próximo de onde a gente havia saído inicialmente. Volto com a agulha no topo da minha folha, para só então começar a puxar a minha agulha. Agora eu vou levar a agulha lá para trás, olha, bem pelo lado de fora desse pontinho que a gente deu, para prender esse ponto no tecido. Então eu venho do avesso para o direito, volto com a agulha lá para o avesso, bem próximo de onde a gente havia saído, sem puxar toda a linha, e volto com a agulha no topo da minha folha. Agora levo a agulha lá para trás, para prender esse ponto margarida. Agora a mesma coisa, olha, volto, venho do avesso para o direito, vou levar minha agulha lá para trás, próximo de onde a gente havia saído, retorno com a minha agulha no topo da folha, puxo toda a linha, agora posiciono a agulha no tecido e levo lá para trás. Aí já vou bordar essa última folha e vou fazer um nozinho lá atrás para arrematar. E essa florzinha também está toda bordada com ponto margarida, então a gente vem do avesso para o direito com a agulha, bem na base da nossa pétala, sem puxar toda a linha, volto com a agulha no topo da pétala, para só então puxar a linha, aí levo a agulha lá para trás. Agora vou na base dessa próxima pétala, levo a agulha lá para trás, próximo de onde a gente havia saído com a agulha inicialmente, vou no topo da pétala, puxo toda a linha, levo agora a agulha lá para trás e vou repetir esse processo até preencher toda a flor. E no final a gente dá um nozinho no avesso para arrematar esse ponto. E agora a gente vai ter que bordar essa outra florzinha, que é a florzinha de número 1. Ela tá com essa curvatura para o meu lado direito. Então a haste do ponto haste também vai ficar virada aqui para o meu lado direito. É o ponto haste mesmo que a gente repetiu em todas as flores, só que agora com a haste virada para esse meu lado direito. Eu quero mostrar para vocês aqui que um galinho vai passar por cima do outro. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Quando a gente chega aqui no encontro das duas linhas, ó, eu posso tanto parar aqui e fazer só um pontinho. Eu poderia fazer só esse último ponto e pular para o outro lado. Ou eu vou passar por cima, como eu vou fazer? Eu vou continuar como se não tivesse nenhuma linha ali embaixo.
e vou continuar bordando normalmente. Mas se você preferir, você poderia fazer o último ponto bem rente a esse caule dessa outra flor, levado lá para trás e começado a bordar novamente para o outro lado. E aqui eu vou bordar a flor de número 1, como a gente tinha bordado. E o mesmo processo a gente repete aqui, tá vendo? Um caule está se sobrepondo ao outro. Eu quero mostrar para vocês essa florzinha da parte superior do bordado, porque o caule dela muda de posição. E vocês podem ficar na dúvida na hora de bordar o ponto haste. Quando a gente começa a bordar essa flor, a nossa argolinha do ponto haste, ela vai estar virada para o lado superior aqui, para o lado de cima do nosso bordado. Mas o caule ele vai mudar essa curvatura, tá vendo? Ele tá para lá e aí depois aqui ele vem para esse lado de cá. Então como é que a gente vai fazer? Começamos com essa argolinha virada para o lado de cima. E quando o caule for mudar de posição, passar com essa curvatura para o lado aqui na minha direita, a gente vai fazer esse último pontinho. E agora a gente vai virar toda essa argolinha do ponto haste, a gente vai virar para o nosso lado direito. Então eu faço esse último ponto aqui ainda virado para a minha esquerda. O próximo ponto eu já vou virar para a minha direita, então eu já coloco a minha linha à direita e esse primeiro pontinho que a gente está fazendo com essa argolinha virada à direita, esse pontinho ele é um tamanho bem menorzinho do que o outro para ficar imperceptível no nosso bordado. Agora eu vou seguir bordando com a minha haste aqui virada para a minha direita. E aqui no finalzinho do galinho vai acontecer a mesma coisa. A curva vai virar para a nossa esquerda, então a gente já vira a nossa linha para o nosso lado esquerdo, diminui o tamanho desse ponto e finaliza o bordado. E agora para esse outro caule aqui, a gente vai bordar com a haste virada para o lado de baixo. E esse aqui a gente vai bordar já com a haste virada para o nosso lado direito. E aí é só finalizar o bordado dessa flor, como a gente já havia feito anteriormente. Para bordar as letras, eu vou usar 2 tons de lilás. Mas tem uma outra opção que eu fiz aqui também, que ela tá no verde. Então eu usei o mesmo verde que eu usei para bordar as flores, eu repeti ele para bordar as letras. Eu usei praticamente as mesmas cores para bordar os 2 bordados, os 2 bastidores. Só essa florzinha aqui é de número 3, que eu usei um verdinho mais claro, e o meu salmão também, que nesse bordado que tá com lilás, é um salmãozinho um pouquinho mais claro. E a casinha também, que no bordado com lilás tá em azul. A gente vai bordar a palavra lar com um ponto atrás, e primeiro a gente borda o contorno, para depois fazer o preenchimento das letras. Então a gente vem no comecinho do L, com a agulha do avesso para o direito, e a gente vai fazer um pontinho lá para frente. Pontinho reto para frente, aí eu volto com a minha agulha, um pontinho lá na frente e vou voltar ela para trás, bem encostadinha no ponto anterior. Aí eu volto de novo com a agulha, um espacinho lá para frente, agora eu volto ela para trás, levando ela lá para o avesso, bem encostada ao ponto anterior. Se você preferir, pode ir marcando com a tua caneta fantasminha a distância de um ponto para o outro para ficar bem delimitado o tamanho dos seus pontos ficarem uniformes. Quando a gente chega nessa parte aqui, que é uma curvinha aqui do topo do L, a gente diminui um pouquinho o tamanho do nosso ponto para conseguir fazer a curva certinho. Aí depois que a gente já bordou essa curvinha aqui, a gente volta com o ponto no tamanho que estava anteriormente. Os meus pontos costumam ter mais ou menos uns 2 milímetros. E nessa curvinha aqui também a gente diminui o tamanho do nosso ponto. E agora a gente já finalizou o nosso contorno da letra. Agora nós vamos começar o preenchimento. Eu vou preencher primeiro essa perninha do L aqui, para depois fazer só a base do L. Vão ser 2 ou 3 fileirinhas de ponto dentro desse espaço para preencher. E não se preocupa também com um pontinho tá começando e acabando exatamente aonde o anterior, sabe, da fileirinha do lado. Pode deixar eles meio que irregulares, que o efeito fica bem bonito.
Quando a gente chegar aqui na base dessa parte aqui do L, agora a gente vai virar os nossos pontos para bordar eles na horizontal. E aí, depois de preenchido todo o espaço, a gente vai dar um nozinho atrás para arrematar e vamos começar a bordar o A. E a gente precisa bordar para o preenchimento a letra em partes. Primeiro a gente vai fazer o contorno externo do A, depois a gente vai bordar essa perninha interna aqui do A, essa curvatura interna, para só depois fazer o tracinho do A. E para o R a gente vai fazer o contorno todo da letra R, e só depois a gente vai dividir ela para bordar por partes. Aí primeiro a gente borda essa parte aqui do R até lá em cima. Depois a gente borda, eu vou bordar a barriguinha dela até essa perninha do R. E depois eu termino bordando essa perninha do R. Então para o A a gente vai começar fazendo ponto atrás também, bordando primeiro esse arco de fora. Aí a gente vai passar ali por debaixo a perninha do A, bordar esse arco interno dele, aí faz esse preenchimento, para só depois a gente bordar esse meio da letrinha A. Lembrando que toda essa parte aqui que é curvada, a gente diminui um pouquinho o tamanho do ponto, para poder fazer essa curvatura. E aí depois que a gente terminar de bordar, de preencher, aí sim a gente vai bordar essa parte do centro do A. Como tá muito pequenininho, eu tô fazendo só um pontinho reto, um do lado do outro, para preencher esse espaço. E agora a gente vai bordar o R. Então, primeiro é a volta dele toda. A gente faz esse contorno. Aí, depois a gente vai bordar reto aqui, uma linha reta e fazer o preenchimento. Depois, essa barriguinha aqui do R, até essa parte aqui da perninha. E depois a perninha do R. Então, pessoal, primeiro é todo o contorno. Na volta toda do R. Depois a gente borda essa perninha, subindo o ponto até aqui em cima. Aí a gente vai fazer essa barriguinha aqui de dentro do R, preencher esse espaço aqui do R, até indo aqui, ó, nesse encontro aqui, para depois puxar a perninha e fazer o preenchimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já trouxe ele pronto aqui para vocês verem o resultado da letra. Ele com a letra já com as divisões e como fica o resultado desse bordado. Para bordar a palavra doce, a gente vai utilizar o ponto corrente. E como já tem um tutorial rápido aqui no canal com o ponto atrás partido, que é esse que está aparecendo agora para vocês na tela, eu resolvi trazer uma opção diferente para a gente bordar a palavra doce. Mas vocês poderiam bordar com ponto haste, com ponto atrás, com pontos que são um pouco mais fáceis do que o ponto corrente. E eu vou começar bordando o ponto corrente nessa parte aqui de baixo da letrinha D, e eu vou fazer só o contorno da palavra, não vou fazer preenchimento para a palavra doce. Venho com a agulha do avesso para o direito, vou levar lá para trás, bem próximo da onde a gente havia saído. Aí eu volto com a minha agulha um pontinho lá para frente, por dentro dessa argolinha que ficou, para só então puxar a agulha. Agora eu volto com a minha agulha lá para trás, dentro dessa argolinha que está aqui já feita. Não vou puxar toda a linha, vai ficar essa argolinha, dou um pontinho lá na frente e agora sim eu puxo toda a linha. Volto com a agulha dentro dessa argolinha, sem puxar toda a linha. Vou voltar com a minha agulha um pontinho lá para frente, para só então puxar a agulha. E a gente vai repetindo esse processo, voltando com a agulha dentro da argolinha que já está bordada. Agora retorno com a agulha para o direito, um pontinho lá para frente, por dentro da minha argolinha e puxo a linha. E agora nessa parte aqui, eu já vou virar a posição da linha, né, para fazer um pontinho lá para frente. Aqui nesse espacinho, só um pontinho já preenche o espaço. Aí eu volto lá na pontinha do final da curvinha da letra D, ali da perninha dele, e vou virando a linha para fazer o contorno. E nessa parte aqui, olha que tem o encontro da linha, que a gente vai subir essa perninha do D, eu volto também com a agulha por dentro do pontinho que estava feito ali na parte mais curvada e vou seguir normalmente.
E nessa parte aqui de cima da letra D, como tá com uma curva, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do ponto para conseguir fazer a curva para ela ficar bem redondinha. E nessa parte aqui embaixo também da letra D, a gente vai precisar diminuir um pouquinho o tamanho do ponto para conseguir fazer essa curva aqui de baixo. E nessa parte interna aqui, bem no alto da letra C, eu vou diminuir também o tamanho do ponto para conseguir fazer essa curva que está aqui. Mas aqui, ó, do meio do C lá para baixo, já dá para a gente fazer o ponto no tamanho normal. E agora eu já estou finalizando o contorno todo da letra. Eu volto com a minha agulha dentro do primeiro pontinho que a gente fez. E agora eu vou voltar ela lá para trás para prender o ponto, pelo lado de fora ali do pontinho, e arremato. Para essa parte interna da letra, da palavra, a gente vai usar só um fio na agulha, porque com 2 fios não deu certo fazer esse bordado aqui, ficou muito grosseiro. Então, eu diminuí para um fiozinho só e o mesmo procedimento que a gente fez antes, a gente faz aqui. Quando terminar aqui de fazer esse círculo, eu coloco o último ponto que a gente vai dar, ele termina levando a agulha lá para trás, por dentro do primeiro ponto que a gente deu. E aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai fazer o pontinho, a linha reta, depois a gente vai virar na curvinha, para poder fazer essa parte interna da letra O. E para a letra E, a gente vai começar aqui por baixo dessa gotinha e termina aqui também. E agora a gente vai dar o último pontinho, dar um nozinho lá atrás de arremate. E para finalizar o nosso bordado, a gente vai fazer esses detalhes com o nó francês. Aqui eu dei 3 voltas de linha na agulha, posiciono a minha agulha no tecido próximo da onde eu havia saído e puxo a agulha lá para trás. Mais uma vez do avesso para o direito, enrolei a linha na minha agulha 3 vezes, posiciono a agulha no tecido, percebe que eu estou segurando ainda a minha linha aqui com a mão esquerda, e aí puxo a agulha lá para trás. Então, venho do avesso para o direito, enrolei 3 vezes a linha na agulha, posiciono a agulha no tecido e começo a puxar minha agulha lá para trás. Vou arrematar, e aí já vou bordar essa parte aqui de baixo também. Só esses 2 detalhes, tanto lá na palavra lar como aqui na doce, que eu estou fazendo o meu nó francês no amarelo. Depois o restante que tem alguns pontinhos, uns nó francês salpicado no bordado, eu estou fazendo com a linha branca. E agora eu já vou entrar com a minha linha branca. Aqui eu vou fazer 2 voltinhas só e vou puxar lá para trás. Eu vou arrematar um nozinho por um nozinho aqui, como é salpicado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui atrás, aí eu abro esses fios e faço uma laçadinha aqui atrás, vou dar 2 voltinhas, vou dar 2 nozinhos aqui atrás e corto o excesso de linha. Eu estou fazendo assim para o nó de arremate, porque muitas vezes a gente vai fazer o nó francês e não vai ter nenhum fio embaixo, nenhum pontinho embaixo para a gente fazer o nó de arremate. E vou fazer isso, gente, em cada nozinho desse, para não ficar a linha puxada de um lado para o outro. Quando o nó francês estiver muito próximo um do outro, até dá para a gente fazer sem arrematar. Tipo, aqui nesses 3, estão muito próximos, dá para a gente fazer, puxar a linha de um nozinho para o outro, sem precisar arrematar um por um. Mas quando eles estão muito mais separados, eu vou sim aí arrematar nozinho por nozinho. E depois que eu tiver bordado todos esses pontos de nó francês, eu vou tirar o tecido do bastidor, vou passar um ferro nessa volta dele para tirar um pouco dessa marca que fica do bastidor e vou apagar o risco que a gente fez com a caneta fantasminha, eu vou apagar esse risco
jogando um ar quente do secador de cabelo. E aqui, olha, eu já tirei o risco do tecido, já passei a beiradinha que estava com a marca do bastidor que eu bordei. Vou reservar ele um pouquinho e agora eu vou entrar com o feltro. Eu vou pegar a parte maior do bastidor, o aro externo do bastidor, vou riscar ele no tecido aqui no feltro e vou cortar esse feltro entrando com a minha tesoura pelo lado interno desse risco. Eu vou entrar com a minha tesoura cortando aqui, para ele ficar um pouquinho menor que a medida do bastidor. E agora sim a gente vai entrar com o tecido já no bastidor que a gente vai usar para decorar e vai ajeitando esse tecido no bastidor, vai medindo, vendo se ele está centralizado. Eu usei essa como medida a perninha aqui das letras, então ficou 5 centímetros para cada lado. Aí eu vou ajustar aqui na tarraxa do bastidor e vou ajeitando o tecido e vou puxando. E agora eu vou começar a cortar para dar o acabamento. O excesso de tecido eu vou começar a cortar. Eu vou marcar um pouquinho do tecido, a quantidade que eu tenho que cortar para não cortar mais, então eu uso a caneta fantasminha e depois eu vou cortando o excesso de tecido. E agora eu vou fazer uns picotes no tecido, mais ou menos de 1 centímetro de largura cada um. Vou fazer isso na volta toda do bastidor. E agora a gente vai colar esse tecido. Eu vou usar uma cola branca, dessas comuns de material escolar mesmo, mas também pode ser usado uma cola de artesanato. Eu vou passando aos pouquinhos, tanto no tecido quanto na madeira ali do bastidor. E vai segurando um por um, espera um pouquinho ele dar uma secadinha, mas seca muito rápido e cola muito bem, tá? E quando a gente estiver chegando já aqui nessa parte de cima do bastidor, antes da gente colar esses últimos tecidos que estão ali do próprio bordado, a gente vai entrar com uma fitinha. Pode ser uma fitinha de seda, uma fitinha de algodão, essa aqui de veludo que eu estou usando para exemplificar para vocês também pode ser. E aí você vem no meio mesmo do seu bastidor, se for necessário você mede também direitinho para ficar bem no meio. Pode usar uma fitinha crepe para auxiliar a prender a fitinha no bastidor, e aí é só colar. Com a cola, que eu estou usando a cola branca aqui, dá certo também, mas tem gente que gosta mais de usar aquela cola ou uma Super Bonder, ou usar a cola de artesanato mesmo, que é um pouquinho mais resistente. E aí você cola, eu não vou deixar a fita aqui, porque eu vou usar a própria tarraxa como parte para pendurar meu bastidor, e aí é só fazer agora o acabamento com o feltro. Posiciono ele bem em cima do bastidor e vou passar a cola branca para colar o feltro no bastidor. E está finalizado o nosso bastidor decorativo. Agradeço vocês que ficaram até o final, que assistiram as 2 partes do vídeo. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!